Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 5, e daremos então continuidade à exposição que temos feito neste livro. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Oremos mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Tua graça sobre todos nós. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Em especial, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Sou incapaz, tenho tantas deficiências, ó Deus, e eu suplico ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate o nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E conforme já foi dito aqui, que o Senhor nos dê a sabedoria de recebermos a palavra do Senhor como de fato ela é, palavra do Senhor. E que o Senhor nos ajude a vivermos de conformidade com a Tua santa vontade. Mas não nos deixe, ó Deus, perdermos de vista a libertação que nós adquirimos em Cristo. Ao mesmo tempo, que essa libertação ela não seja a ocasião para que entendamos que devemos viver do jeito que a gente quer. Porque nós fomos chamados, ó Deus, para vivermos debaixo da Tua direção, do Teu cuidado, da Tua lei. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ir ao capítulo 1, e nós vamos rapidamente fazer um breve retrospecto, não de tudo aquilo que já falamos, mas de alguns pontos que eu creio que sejam importantes para elucidar aquilo que iremos dizer hoje. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4 do capítulo 1, onde Paulo ele fala a respeito da natureza do verdadeiro evangelho. E ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Os outros versículos que eu vou mencionar aqui, eles mostram para nós que a iniciativa da nossa salvação ela foi de Deus. E isso aqui não é uma doutrina da igreja presbiteriana, isso é uma doutrina bíblica. Deus tomou a iniciativa na nossa salvação. Se estamos aqui hoje, se somos salvos, é porque um dia Deus quis nos salvar. Ele determinou. E às vezes as pessoas, quando ouvem nós falando a respeito dessas coisas, elas já atribuem, por exemplo, essa doutrina a Calvino ou a algum dos reformadores, como se eles fossem os idealizadores dessas ideias. Mas não é verdade. Eles, na verdade, replicaram aquilo que a Escritura nos ensina. Então Paulo, conforme eu já disse para os irmãos, ele tem defendido a supremacia da graça de Deus diante dos judaizantes que defendiam a supremacia das obras. Então, nós temos aqui esse versículo inicial que aponta para isso. Agora eu chamo a sua atenção para o capítulo 2, no versículo 16, onde nós temos aí aquilo que alguns comentaristas vão dizer que é o versículo-chave, que resume tudo aquilo que a carta aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, quer ensinar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora eu chamo a sua atenção para o capítulo 5, versículo 1. E Paulo vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então nós temos percebido, irmãos, que Paulo ele tem defendido a supremacia da obra de Cristo sobre nós. Conforme eu já tenho dito aos irmãos, e é sempre importante lembrar, porque Paulo ele é repetitivo mesmo.
Se nós somos libertos, se nós somos salvos, é porque um dia Deus tomou a iniciativa. E esse foi o foco, um dos focos, na verdade, da reforma. A justificação somente pela fé. E os irmãos aprenderam lá no acampamento com o pastor Jailson que os reformadores eles foram acusados por conta disso, de enfatizarem a justificação unicamente pela fé, como se eles não se importassem com a lei de Deus, como se eles não se importassem com uma vida de santidade. E aí, não são poucas as pessoas que muitas vezes nos questionam: vocês defendem a supremacia da graça de Deus na salvação de vocês? Então quer dizer que, uma vez salvo, salvo para sempre, não existe qualquer responsabilidade de vocês? É claro, irmãos, que nós sabemos que a predestinação, ela engloba uma vida de santidade. Se eu sou de fato predestinado por Deus, se de fato eu fui salvo pelo Senhor, eu vou evidenciar essa liberdade através de uma vida de santidade. Paulo, ele tem até aqui, conforme eu tenho mostrado para os irmãos, combatido duramente o legalismo. E vale lembrar que o legalismo é a ação de estabelecer parâmetros e normas que Deus não estabeleceu. Ou mesmo acreditar que eu sou capaz de cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Embora você seja sincero, embora você entenda, assim como eu, que nós devemos viver uma vida de santidade, é impossível para nós obedecermos a Deus de maneira perfeita. É impossível guardarmos perfeitamente os mandamentos do Senhor. E isso nós temos que admitir. O legalista, ele não é só aquele que é como os fariseus, que tinham outras ordenanças. O legalista é também aquele que olha para os 10 mandamentos, ele rejeita outras ordenanças, mas ele olha para os 10 mandamentos e ele se acha cumpridor perfeito dos 10 mandamentos. E Paulo então está combatendo toda essa ideia, falando que a nossa liberdade, a nossa justificação só é possível pelos méritos de Cristo. Ele foi o único que cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos. Mas agora nós chegamos a uma parte da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele vai combater aqui, não o legalismo, mas ele vai combater a permissividade, ou licenciosidade, ou libertinagem. É aquela ideia de alguém que vive acima da lei, e que diz assim: não, agora é a época da graça, não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, porque hoje nós vivemos a era da graça. Cristo já cumpriu tudo para mim, então agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre. Paulo então vai exatamente aqui combater essa ideia. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é o entendimento de que eu fui livre em Cristo, de que eu sou livre em Cristo. Mas ao mesmo tempo, o verdadeiro evangelho é o entendimento que traz uma ideia meio que paradoxal. Eu sou livre em Cristo, ao mesmo tempo que eu sou escravo de Cristo. O evangelho, ele traz essas duas ideias. E se eu entendo apenas que eu sou escravo, mas não sou livre, eu não entendi o evangelho de maneira correta. E se eu entendo apenas que eu sou livre e não escravo, eu também não entendi o evangelho de maneira coerente. Os judaizantes, eles acusavam Paulo, exatamente pelo fato dele enfatizar a supremacia da graça de Deus, de pregar um evangelho fraco, um evangelho descompromissado. E é por isso que Paulo, ele toma essa atitude a fim de mostrar para os judaizantes e a fim também de estabelecer parâmetros para aqueles gentios, porque eles tinham vindo do paganismo, de que o evangelho, ele tem sim uma norma, e a norma é a lei moral de Deus, ou seja, são os 10 mandamentos do Senhor. Vocês não têm a autonomia de fazer aquilo que vocês querem. Então, resumindo o capítulo 5 daquilo que nós vimos até aqui, o versículo 1 até o versículo 12 enfatiza a nossa liberdade em Cristo. E o versículo 13 até o versículo 15 diz para nós o seguinte: não abuse da liberdade do evangelho. Então nós vimos até aqui que Deus nos libertou, mas nós vamos ver agora, do versículo 13 ao versículo 15, que o que é que significa, ou qual a essência da verdadeira liberdade cristã.
ok? Em primeiro lugar, nós percebemos aí no versículo 13, que a verdadeira liberdade cristã, a essência da verdadeira liberdade cristã é o domínio próprio. Olha aí o versículo 13. Paulo vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Até aqui. O apóstolo, então, ele, mais uma vez, se ele entende que houve a necessidade dele relembrar aqueles irmãos acerca do estado deles diante de Deus, ou seja, quando ele diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, então eu creio que cumpre a mim, como expositor da palavra de Deus, relembrá-los também. Em primeiro lugar, Paulo, ele nos lembra, antes de discorrer acerca da limitação da nossa liberdade em Cristo, ele nos explica, ele nos mostra que em Cristo nós fomos chamados à liberdade. Mais uma vez, aqueles crentes da Galácia, eles experimentaram a graça redentora de Cristo, mesmo abraçando ideias erradas. Paulo, ele estava tentando, por meio da pregação, trazer aqueles irmãos de volta. Mas Paulo, então, os relembra, porque, irmãos, vós fostes chamados à liberdade. Eles foram livres da culpa, é isso que consiste a nossa liberdade cristã, livres da ira condenatória de Deus, nós somos livres da maldição da lei moral. Repetindo, não que a lei, os 10 mandamentos, é negativo, a Bíblia fala que a lei é boa, mas a nossa condição diante da lei é terrível, porque a nossa condição diante da lei é de incapacidade, de insuficiência. É nesse sentido que nós somos livres da maldição da lei do Senhor. Nós fomos livres também deste mundo mau. É isso que nós vimos no versículo 4 do capítulo 1, para nos desarraigar deste mundo perverso. Nós fomos livres do cativeiro de Satanás. É isso que a confissão de fé nos relembra, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da condenação eterna. Nós somos livres. Agora Paulo, ele meio que preocupado com um entendimento equivocado daqueles irmãos em relação à liberdade, na parte B do versículo 3 ele diz: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O cristão é livre em Cristo, mas o cristão não é livre para dar ocasião à carne. A palavra carne aqui, conforme talvez muitos, devido a algum tempo de estudo, já deve perceber que a palavra carne aqui, ela é uma referência à nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Essas obras da carne, elas são descritas aqui do versículo 19 ao versículo 21. Olha aí, do capítulo 5, Paulo descrevendo as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós teremos a oportunidade, se Deus quiser, de meditarmos um pouco mais nesse texto no futuro, mas no próximo domingo, se Deus assim permitir. Mas nós percebemos aqui que quando Paulo diz que nós não somos livres para darmos ocasião à carne, é exatamente a esses tópicos que nós temos aqui. Nós não somos livres em Cristo para fazermos aquilo que o nosso coração deseja. E aí quando ele diz, porém não useis da liberdade para dar ocasião, essa palavra ocasião aqui, ela era usada no contexto militar e ela se referia a uma base de operação. A ideia de ocasião aqui era um posto privilegiado onde eu podia atacar os meus inimigos. Trazendo para o nosso contexto, a ideia é: eu sou livre em Cristo, então eu posso ver a minha liberdade como algo vantajoso, como um pretexto, como uma justificativa, como uma oportunidade para fazer aquilo que eu quero. E infelizmente, é muito fácil muitas pessoas interpretarem a liberdade cristã como um direito a pecar.
como se fosse um privilégio. E eu sei que, conscientemente, teoricamente, ninguém faria isso. Mas muitas vezes são pessoas que se colocam como mais maduras do que outras. E elas então, pelo fato de acharem que têm um entendimento mais amadurecido do cristianismo do que outras pessoas, eles acham então que podem, por exemplo, beber exageradamente, beber em qualquer lugar, fumar, por exemplo. Pessoas que, não, mas eu sou maduro. Esses dias, infelizmente, eu vi uma foto na internet, algumas pessoas que se dizem reformadas, cada um com um charuto na mão e uma taça de vinho. É nesse sentido, é nessa circunstância que a liberdade, ela se torna uma ocasião para a carne. Por quê? Porque naquele momento eu desconsidero o meu irmão, que é mais fraco do que eu. Eu sei que esse assunto da liberdade não é um assunto fácil. E talvez, na minha fala aqui, eu possa trazer alguns entendimentos equivocados. Mas eu não posso me furtar de deixar de falar algumas questões para os irmãos. Liberdade em Cristo não é liberdade para que eu faça aquilo que eu quero. Eu não tenho essa autonomia. Pessoas que usam o argumento de que são livres em Cristo para abraçarem seus desejos em detrimento da fraqueza do próximo, conforme eu já disse. Essas pessoas, elas não entenderam verdadeiramente o Evangelho. Elas não entenderam. Eu sou livre para ouvir uma música secular, por exemplo. E eu falo secular aqui porque eu sei que quando eu falo assim, eu sei que você entende. Mas eu não sou livre para ouvir aquele tipo de música que desonra a Deus, que promove o adultério, que promove a lascívia, que promove questões contrárias à vontade de Deus. Eu sou livre para ir, por exemplo, para um show, mas não sou livre para ir a um lugar onde drogas, sexo e todo tipo de perversão é propagado. E aí eu te pergunto, colocando isso na peneira, acho que não sobra muito lugar para a gente ir. E muitas pessoas não estão um pingo preocupadas com isso. Ah, mas isso é legalismo. Ah, mas nós somos reformados. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre para tirar férias. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Mas eu não sou livre para, nas minhas férias, profanar o dia do Senhor. Eu não sou livre para, no dia ou na época das minhas férias, simplesmente não me importar com o dia do Senhor. E eu já ouvi pessoas que, por exemplo, falam, ah, mas eu trabalho o ano inteiro, então esse mês é o mês que eu tiro para descansar. E quando fala trabalho, entenda-se igreja. Eu estou na igreja, envolvido com os trabalhos da igreja o ano inteiro, mas agora eu acho que eu preciso de uma folga e eu mereço ter um tempo para mim. O dia do Senhor, conforme já disse, é o dia do Senhor. Deus não tem compromisso com as nossas férias. Nós que temos compromisso com Ele. Você é livre, irmão. Mas você não pode usar da sua liberdade para dar ocasião à sua carne. A minha liberdade, ela não pode ser uma desculpa para que eu abrace os meus anseios pecaminosos. Então a verdadeira liberdade cristã, ela promove o domínio próprio. É isso que nós vemos, por exemplo, aqui no versículo 23 do capítulo 5, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito. Ele diz, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso é uma evidência de que de fato nós andamos no Espírito. Todo aquele que é livre em Cristo anda no Espírito. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que a essência da verdadeira liberdade cristã é o domínio próprio. A liberdade cristã não é pretexto para que eu dê ocasião à carne. Não é pretexto para que eu faça aquilo que eu quero. Em segundo lugar, a essência da verdadeira liberdade cristã é a submissão à lei de Deus. Olha o versículo 14. E embora esse texto diretamente fale a respeito do amor ao próximo, eu quero abordar isso de uma maneira mais abrangente, porque essa é a ideia do apóstolo Paulo. Submissão à lei de Deus. Olha o que aqui diz o versículo 14. Porque toda a lei
se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A liberdade cristã não é isenta de lei. A lei moral de Deus, ela, ao mesmo tempo que não é o meio de adquirirmos a salvação, ela é o meio estabelecido por Deus para a nossa santificação. Todos aqueles que foram justificados em Cristo, todos aqueles que foram chamados pela graça soberana de Cristo, são também chamados para a santificação em Cristo. E é impossível ter santificação sem a aplicação do Espírito Santo de Deus, da lei aos nossos corações. É impossível. Paulo está mencionando aqui Levítico capítulo 19, versículo 18, quando ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas é interessante nós percebermos que Paulo diz, porque toda a lei se cumpre nesse preceito. Paulo não está querendo dizer aqui, irmãos, que a segunda tábua dos 10 mandamentos, que diz respeito ao meu relacionamento com o meu próximo, é superior à primeira tábua. Paulo, ele entende que os 10 mandamentos, obviamente, eles foram estabelecidos pelo Senhor Deus, de modo que, se eu mato o meu irmão no meu coração, eu estou pecando em primeiro lugar contra quem? Contra Deus, contra o Senhor. Se eu roubo o meu irmão, eu estou pecando em primeiro lugar contra Deus. Lembra do que Davi falou quando ele cometeu aquele pecado em relação a Batseba? Lembra? Pequei contra ti somente. Ele entendeu que em primeira instância o seu pecado foi contra Deus. Paulo, ele coloca dessa forma, ele diz, porque toda a lei se cumpre. Ele está querendo dizer aqui, que se eu amo meu irmão, eu demonstro que eu amo a Deus. É essa a ideia. E Paulo não está aqui longe daquilo que outros apóstolos disseram. E eu vou citar apenas um, e eu peço que você abra lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, em última instância, nós entendemos aqui, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós cumprimos do 5º ao 10º mandamento, quando nós buscamos guardar os mandamentos do Senhor, todos eles, e não só os 4 mandamentos do Senhor Deus. Então nós percebemos aqui que a liberdade cristã, ela não nos exime da responsabilidade de guardarmos os mandamentos do Senhor. E é possível que muitos daqueles que me ouvem, conforme foi dito na oração, saiam daqui da mesma forma, talvez entendendo que é mais uma ideia do pastor, ou é mais uma ideia do presbítero. Mas o fato é, irmãos, que ser livre não é ter autonomia para criar os seus próprios padrões de conduta e crença. Você não é livre para fazer aquilo que você quer com os mandamentos do Senhor. Você não é livre para negligenciar o dia do Senhor, para negligenciar o culto ao Senhor Deus por conta de um dia de lazer ou por conta de qualquer outra coisa. Você não é livre para isso. Ser livre é caminhar sobre os trilhos da palavra de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez e eu creio que é importante repetir. Da mesma forma que um trem, ele só é livre quando ele anda sobre os trilhos. Nós somos livres ou demonstramos a nossa liberdade quando nós andamos sobre os trilhos da palavra de Deus. Da mesma forma que um peixe, ele é livre quando ele está ali, naquele local, dentro d'água. Nós somos livres ou evidenciamos a nossa liberdade quando nós vivemos debaixo dos parâmetros estabelecidos por Deus. E Deus, ele, na sua lei, ele estabeleceu não só as nossas obrigações, mas ele nos lembra também daquilo que ele fez por nós. O Evangelho, a sua atitude. Mas
Nossa liberdade, conforme já tenho dito, não é pretexto para fazermos o que queremos. Nossa liberdade, ela se evidencia na nossa submissão pela palavra de Deus. J. Packer, ele diz que o homem não foi criado autônomo ou livre para servir de lei para si mesmo. E eu acho muito interessante a expressão que ele usa. Ele diz que o homem foi criado para ser teônomo, ou isto é, compelido a guardar a lei do seu feitor. E sempre foi assim. Desde Gênesis, Deus disse aquilo que Adão e Eva deveriam fazer. Muito mais agora, depois do pecado. Nós somos, então, conduzidos a vivermos debaixo da lei do Senhor. Então, abraçar o legalismo é compreender o Evangelho de maneira negativa. Mas abraçar a libertinagem é, da mesma forma, compreender o Evangelho de maneira negativa. Tanto o legalista quanto o libertino, eles servem de lei para si mesmo. E nós somos aqueles que caminhamos nesse corredor estreito, onde nos conduzimos tão somente pela palavra de Deus, nem descambamos para o legalismo e nem descambamos para a libertinagem. O cristão, ele é aquele que sempre faz aquela pergunta chata: o que é que eu tenho que fazer, que é vontade de Deus diante dessa situação? Seja o que for. Os cristãos, eles estão livres da lei como modo de conquistar o mérito diante de Deus, mas não como forma de agradar a Deus. Pelo contrário, agora que nós fomos alcançados pela graça, o nosso privilégio e ao mesmo tempo a obrigação cresce, porque ao guardarmos a lei de Deus, nós demonstramos não só a nossa gratidão, mas o nosso amor por Ele, porque o Senhor Jesus já disse que se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Então você percebe aqui, conforme Timothy Keller, ele certa vez falou, e nisso ele está certo, eu concordo, e preciso citar a fonte aqui, ele diz que o Evangelho nos liberta da lei, para a lei. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, mas ao mesmo tempo nos liberta para guardarmos os preceitos do Senhor. Terceiro e último lugar, nós percebemos que a essência da verdadeira liberdade cristã, ela não só é domínio próprio, submissão à lei de Deus, mas amor ao próximo. E eu peço que você mais uma vez leia comigo, a partir do versículo 13 até o versículo 15, são apenas 3 versículos. Leiamos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Interessante. Será que Paulo, é óbvio que Paulo não era alguém perfeito, mas será que Paulo, ele era alguém que não vivia o amor, esse amor que ele estava propagando aqui? Será que Jesus deixou de cumprir a segunda tábua da lei de Deus quando ele entrou no templo derrubando todas as coisas? Se você disser que sim, eu vou dizer que Jesus pecou. E nisso estaremos incorrendo aqui numa heresia. Quantas vezes Jesus, ele não foi extremamente duro com aqueles que queriam brincar com o Evangelho, com aqueles que queriam profanar o Evangelho? E eu te pergunto, Cristo deixou de cumprir o mandamento do Senhor de amar o próximo? Veja o que Paulo diz no versículo 12 do capítulo 5: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Nós sabemos que esse texto, ele é exatamente uma referência à circuncisão. O que Paulo está querendo dizer aqui, nós já vimos: tomara que vocês terminassem aquilo que vocês começaram e se castrassem. Tão indignado Paulo estava diante daquela situação, diante daquela circunstância. E eu te pergunto, Paulo deixou de amar o próximo nesse momento? Por que eu estou fazendo esses questionamentos? Porque eu suspeito, irmãos, que a nossa visão de amor ao próximo é uma visão deturpada pelo pecado. Nós achamos que amar o próximo é nos intimidarmos diante daqueles que zombam do Evangelho.
Nós achamos que amar o próximo é aceitar o próximo, não importa se ele desonra a Deus, não importa o que ele faz contra Deus. É uma visão meio que hollywoodiana, sabe? É uma coisa meio que distorcida, dessas coisas que são mostradas na novela, nos filmes, em literaturas de pessoas que não têm Deus como referência. Muitas vezes, caminhar com algumas pessoas é demonstrar que não ama Deus sobre todas as coisas. É encorajar o pecado dessas pessoas. Então, irmãos, a pergunta que fica é, então o que é que significa? O que é que significa amar o próximo? Paulo vai dizer aqui em pelo menos duas questões. Na parte final do versículo 13, na parte C, ele diz assim: sede antes servos uns dos outros. Eu amo o meu irmão quando eu sirvo o meu irmão. E em segundo lugar, eu amo o meu irmão, de acordo com o versículo 15, quando eu não ajo com o meu irmão, com o meu próximo, como um animal selvagem. E a gente vai tentar entender isso agora. Nós somos chamados para servir o nosso irmão pelo amor, baseados na libertação que Ele nos trouxe. Ou seja, nós somos livres em Cristo, nós não somos presos ao tradicionalismo, nós não somos presos ao legalismo, mas nós devemos usar a nossa liberdade para servir o nosso irmão. E eu peço que você abra, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Eu quero rapidamente só fazer algumas referências aqui com os irmãos. 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora vá para o capítulo 8, versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para quem? Para os fracos. Agora olha o versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Veja, o problema não é comer carne. O problema é ser indiferente ao meu irmão. Esse é o problema. E aí agora eu chamo a sua atenção para o capítulo 9, versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Agora vá para o capítulo 10, versículo 23 e 24, e nós encerramos aí essas citações. Versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Veja, quando a minha liberdade, ela se torna ocasião para que o meu irmão peque, eu preciso abrir mão da minha liberdade e me colocar como escravo do meu irmão. E você olha, mas espera aí, isso é muito complicado, mas é isso que o texto está dizendo para nós. O versículo 13, quando Paulo diz, sede antes servos uns dos outros, essa palavra servos é a palavra grega doulos. Eu preciso falar assim, para que os irmãos entendam que não é uma coisa na minha cabeça. É literalmente a palavra escravos, é isso que Paulo está dizendo. Nós somos livres em Cristo, e agora nós temos essa posição diante dos nossos irmãos. E escravos, irmãos, não é escravo da imaturidade, não é escravo dos preceitos, mas é naquele sentido de serviço, de prontidão. Da mesma forma que o escravo, ele acordava todos os dias preocupado com os interesses do seu senhor, nós precisamos considerar os nossos irmãos. E eu sei, irmãos, que essa é uma linha tênue. Por quê? Porque eu não estou convidando você a alimentar a imaturidade do seu irmão, mas eu estou convidando você a abrir mão de algumas coisas que são lícitas, mas que podem se tornar dúvidas e podem se tornar coisas dificultosas na cabeça e no coração do teu irmão.
Tomar vinho, por exemplo, vamos lá para o vinho, porque o vinho pelo menos é uma coisa que não causa tanta dificuldade. Você pode, mas quando tomar vinho se torna pedra de tropeço para o teu irmão mais fraco, você precisa abrir mão. O ponto não é o vinho, o ponto é o amor que você deve ter ao seu irmão. Esse é o ponto. Eu peco não porque eu tomei o vinho, eu peco porque eu simplesmente cruzei meus braços e disse, eu não estou nem aí para ele. Aí eu peco. Porque para eu odiar o meu irmão, eu não preciso ter uma ação positiva, eu só preciso dizer, eu não estou nem aí para você. Isso é ódio. E é isso que o Senhor Deus, por exemplo, faz com aqueles que não lhe pertencem. Não é isso que diz lá em Romanos capítulo 1? Deus entregou o homem a si mesmo. Ou seja, faça o que você quiser, eu não estou nem aí para você. Então, irmãos, nós somos chamados por Deus para servirmos ao nosso irmão e servirmos com a nossa liberdade. Deus me constituiu livre, Ele me chamou à liberdade, mas ao mesmo tempo, Ele me fez agir como servo do meu irmão. Nós somos livres para servir e servir em amor. Agora veja, se por acaso acontecer alguma coisa do seu irmão não ter percebido que você ficou escandalizado com alguma coisa, você não será justificado se você sair de lá para fazer fofoca. Você não vai poder dizer, mas ele pecou, ele me fez cair, então se eu falei mal dele para 300 pessoas, a culpa é dele. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes diante de Deus. Porque, irmãos, infelizmente, há situações que fogem ao nosso controle e há muita imaturidade. O que Paulo está combatendo aqui é a indiferença. Não sejam indiferentes ao próximo. Não sejam. Antes, sirvam. Sirvam com a liberdade que vocês têm. Ou seja, aplicando esse contexto do amor, tenham um amor abnegado. Ou seja, um amor sacrificial, onde eu posso abrir mão. Eu posso abrir mão. Não é pecado eu fazer isso aqui, mas eu posso abrir mão disso nesse momento, nesse dia. Se isso vai trazer dúvidas para aquela pessoa que vai estar presente, eu posso abrir mão disso. Não há nada de errado. No entanto, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas fumando no meio da rua. E para quem está nos visitando, porventura, eu não estou falando de ninguém aqui da igreja não, fique tranquilo. Irmãos, o que é pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar para que a nossa liberdade, ela não seja motivo de escândalo para o Evangelho. Não seja. Eu posso tomar uma taça de vinho, mas é muito diferente de eu chegar num bar e pedir uma garrafa de vinho. Você concorda comigo? Eu estou ferindo a consciência do meu irmão. Então, a minha condição diante dele é de escravo, eu devo servi-lo. Eu não posso usar a minha liberdade para dar ocasião à minha carne. E pessoas que vão pretextar a liberdade para fazer aquilo que elas querem, na verdade, essas pessoas não são livres. Não são livres. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que falam a respeito da liberdade cristã e elas fazem aquilo que elas querem. Essas pessoas não são livres. O verdadeiro livre é aquele que abre mão. O verdadeiro livre é aquele que consegue dizer, não, eu até posso, não é pecado, mas eu não vou fazer. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Cuidado, meus irmãos. Cuidado para que a liberdade, ela não seja motivo para nós ferirmos a consciência do nosso irmão, aqueles cujos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. São filhos do Senhor, tanto quanto nós. O Senhor Jesus diz que se nós formos motivo de tropeço, os pequeninos, uma coisa terrível pode vir a acontecer conosco se simplesmente agirmos de maneira indiferente. Não estarmos nem aí, é isso que diz Mateus. Segundo lugar, nós amamos o nosso próximo quando nós não agimos com o nosso próximo como um animal selvagem. Olha o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A advertência do apóstolo Paulo aqui
ela mostra mais um retrato de como estavam as igrejas da Galácia. Vale lembrar que essa carta de Paulo, ela não é uma carta para uma igreja específica, mas para algumas igrejas. E isso, de acordo com alguns comentaristas, vai mostrar que havia conflitos, brigas e polêmicas entre aqueles cristãos. E isso tudo por causa do quê? Dos falsos ensinos. Alguns vão dizer que as igrejas, elas estavam divididas em dois partidos. Alguns estavam aderindo às ideias dos judaizantes, dizendo, não, a salvação é por Cristo, mas eu preciso das obras. Enquanto outros estavam firmes no ensino de Paulo. E essas pessoas diziam, não, a salvação é por Cristo, e por Cristo somente. Eu não preciso de obras para ser salvo. Na verdade, as obras, elas evidenciam a minha salvação. Então, esses dois partidos, eles estavam lutando entre si. E é nesse sentido que Paulo, ele escreve o versículo 15, e ele diz, olha, se vocês se mordem, e se vocês estão se devorando, vocês vão ser destruídos. É isso que vai acontecer com vocês. Agora veja, irmãos, como um falso ensino causa uma desgraça no meio da igreja. Judaizantes que levantavam um ensino totalmente errado, estavam causando discórdias, estavam causando facção. E é interessante nós percebermos, lá em Tito, capítulo 3, versículo 10, quando fala a respeito do homem herege, a ideia ali, para a palavra, ou do homem faccioso, a ideia da palavra faccioso ali é a palavra herético. Literalmente significa isso. Então são pessoas que estão no meio do povo e estão trazendo ensinamentos que não condizem com as Escrituras. E isso faz com que as pessoas venham a se degladiar, a se portarem umas com as outras como se fossem animais. E quando eu me porto como um animal diante do meu irmão, eu não estou agindo conforme a imagem e semelhança de Deus, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Essa historinha que a gente ouve por aí, você é um animal racional, isso é bobrinha. Você é a imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, você é alguém que pensa, você é alguém que responde, você não é alguém que reage. Um animal, ele reage, alguém que é a imagem e semelhança de Deus responde. Porque a resposta, ela exige de nós um senso crítico. Eu preciso pensar antes de responder. Eu não vou agir conforme os meus instintos. Experimenta chutar um cachorro na rua. Pode ser que ele corra com medo, mas pode ser que ele venha para cima de você e morda você. De alguma forma ele vai reagir. Então, irmãos, nós precisamos ter bastante cuidado com isso, para nós não nos destruirmos. E como é fácil, no momento de raiva, no momento de ira, nós simplesmente desejarmos o mal do nosso irmão. Desejarmos simplesmente, sai de perto de mim. Mas infelizmente, irmãos, ou felizmente, na verdade, essa é a palavra que confronta o meu coração e o seu coração nessa noite. Porque da mesma forma que é uma luta de vocês, é uma luta de todos nós. É uma luta de todos nós. O Evangelho nos chama a verdadeira liberdade. E esse é o argumento mais poderoso para que a gente sirva os nossos irmãos. E como é difícil nós servirmos os nossos irmãos. Como é difícil nós servirmos em situações desfavoráveis, ou até situações que nós mesmos criamos. Nós fomos livres pela graça de Deus. Mesmo merecendo o inferno, Deus nos libertou. E de vez em quando, irmãos, é preciso a gente fazer esse exercício. De vez em quando. E entenda, amor pelo irmão não é ser best friend, sabe aquela coisa assim, né? Vamos agora tirar 500 fotos e colocar no Instagram. Somos os melhores amigos, mas é ter o coração aberto. E quantas vezes eu não me deparei com o meu coração fechado? E são nesses momentos que eu sou
chamado por Deus a meditar naquilo que Ele fez por mim. Foi o que Ele fez, Ele me libertou, mesmo sendo quem eu sou. Ele me perdoou, Ele me amou, mesmo sendo quem eu sou. E aí eu me pergunto, quem sou eu para não amar o meu irmão? Difícil. Mas nós devemos, conforme eu já tenho dito, amar o nosso irmão por meio do serviço sacrificial. E eu preciso citar John MacArthur aqui. Ele diz que devemos amar o nosso irmão em termos de amor sacrificial, assim como fazemos sacrifícios em nosso próprio benefício. Você está disposto a isso? Você está disposto a deixar aquilo que lhe causa prazer, a fim de proporcionar conforto a outra pessoa? Está disposto a sacrificar aquilo que você gosta, para suprir a necessidade de outrem? É isso que significa amar o próximo como a si mesmo. Não é algo psicológico, é sacrificial. Eu sei que você já ouviu, você que tem muito tempo de igreja, talvez você já ouviu isso, que os cristãos, por exemplo, muitos de países da Europa ou Estados Unidos, por exemplo, alguns deles, em especial os americanos do sul, eles têm o costume de fumar cachimbo, por exemplo. E quantas vezes nós não já nos deparamos com pessoas que simplesmente, eu posso, mas eu não vou fazer. Porque embora isso não seja uma dificuldade para a minha cultura e para o meu contexto, isso pode ser uma dificuldade para o meu irmão aqui no Brasil. Então não vou fazer. Sabe por quê? Porque o evangelho é supracultural. Não tem essa história de cultura. Pecado é pecado aqui nos Estados Unidos e na França, em qualquer lugar. Domínio próprio é aqui na França e em qualquer outro lugar. Isso é uma atitude de serviço. O irmão que abre mão da sua liberdade e se coloca ali como servo do seu irmão. Nós devemos amar o nosso próximo e não agirmos como animais selvagens que só levam em conta seus instintos. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos levando em conta os nossos instintos e não a palavra de Deus quando nós nos relacionamos? É o meu sentimento, é o meu ego, e aqui não entenda como uma linguagem psicologizada, mas sou eu em primeiro lugar, porque essa é a ideia terminologicamente. Sou eu em primeiro lugar, eu faço aquilo que eu quero, são os meus desejos, e esse é o grande inimigo da igreja hoje. Eu sei que nós ficamos alarmados com essas questões de ideologia de gênero, e isso é absurdo, isso é ensinamento do diabo, isso precisa ser rechaçado mesmo. Mas, irmãos, o que mais nos preocupa não são as coisas que acontecem de fora para dentro, mas as coisas que acontecem de dentro para fora. São as divisões que são colocadas dentro da igreja. São grupos facciosos que muitas vezes vão se degladiando. E é isso que causa divisão na igreja. É isso que enfraquece o nosso testemunho. O mundo está aí, o mundo jaz maligno. O mundo tem as propostas do diabo. Mas nós somos um povo diferente. E o grande problema, irmãos, nosso, é interno. Por isso eu preciso assumir o compromisso diante do Senhor, de não ser um caluniador, de não fazer fofoca, de não arregimentar grupinhos insubordinados. Quantas vezes nós nos deparamos com competitividade dentro da igreja? Pessoas que querem ser mais do que as outras. Pessoas que brigam por prestígio, por aplausos, por cargos. Que brigam por questões tão periféricas, por sociedades, e propalam isso como se isso fosse uma glória, como se isso fosse um atributo. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, irmãos. Nós não somos o povo que age de acordo com os instintos, mas que age de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Quero concluir citando a Confissão de Fé no capítulo 20, na seção 3, quando fala a respeito da liberdade. Nesse trecho ele diz assim: aqueles que sob o pretexto de liberdade cristã cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência
Com isso, destrói o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Mais uma vez, meu querido, você é livre, livre em Cristo, livre da condenação, livre, mas ao mesmo tempo, escravo de Cristo. E aqueles que são escravos de Cristo verdadeiramente são livres. Aqueles que caminham debaixo dos preceitos do Senhor, essas pessoas são verdadeiramente livres. Não debaixo dos preceitos para serem salvos, mas por que foram salvos? Eu fui salvo, e eu evidencio isso através da guarda, do zelo pelos preceitos do meu Deus, do nosso Senhor. Não use a sua liberdade para propagar algo que a Escritura condena. Não use, não faça isso. Não faça isso. Que o Senhor nos ajude e que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, que foi lida, pregada, e suplicamos ao Senhor que o pastor interno, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos amadureça cada vez mais em relação à nossa concepção da liberdade bíblica, que se constitui no fato de que somos livres em Cristo, mas que não nos isenta de uma vida de santidade, de uma vida de serviço ao nosso irmão, de uma vida de submissão à Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Quando muitas vezes alimentamos sentimentos no nosso coração que não glorificam o Senhor. A começar por mim, ó Deus, muda o nosso coração. Inclina o nosso coração ao nosso irmão. Converte o nosso coração ao coração dos nossos irmãos, uns aos outros. Que possamos honrar o Teu nome, Senhor. E que o Senhor me dê a graça de não olhar para o pecado dos outros como um pretexto para o meu pecado. Mas que eu pense, em primeiro lugar, no meu amor por Ti sobre todas as coisas. E na obrigação que eu tenho, no privilégio que eu tenho diante de Ti. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.